Olá, meu nome é Carol, este é o vlog 68 e tem bastante coisa acumulada, principalmente coisas que eu fiz, né, coisas que aconteceram, muitas coisas e coisas que tem pra abrir, né? Primeiro, desculpa aí, né? Continuo pedindo desculpas pela minha não pontualidade, mas ainda bem que algumas pessoas foram bem compreensivas e eu fico grata por isso, que ainda essas pessoas ainda estão aparecendo por aqui, porque normalmente quando a gente começa a ficar assim, sumindo e voltando, a gente começa a não aparecer mais no feed, né? Então tem essa queda aí. No mês de setembro, minha mãe passou mal, foi pro pronto-socorro e já ficou lá porque ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. Então foi aquele pandemônio, porque primeiro fui eu e meu pai nos revezando, porque a gente primeiro teve que ficar com ela no CTI, né? Então não tinha um sofá, só tinha uma cadeira e tal. Uma cadeira não, uma poltrona. A gente teve que ficar se revezando ele o dia inteiro. Ele já tem 78 anos, então ele o dia inteiro lá, né? Isso foi numa quinta, meu irmão conseguiu chegar no domingo. Ele teve que ir de Porto Velho até Rio Branco para pagar metade da passagem, né? Que já seria cara, para conseguir assim em cima da hora. E minha mãe ficou internada vários dias, né? Foi bem intenso, assim, esse processo. Ainda bem que meu irmão conseguiu trabalhar remoto, né? Ele levava lá pro hospital computador e tal. E foi tudo tranquilo, assim, na medida do possível foi tudo tranquilo e deu certo. Né? Minha mãe depois veio pra casa e tal, se recuperando, e agora ela já voltou a trabalhar, deu tudo certo, né? E lógico que isso foi bem cansativo, né? Que eu tinha planejado outras coisas, mas a vida tem dessas, né? A vida não planeja, a vida atropela a gente, e é isso. Eu não vou fazer tralha haul, eu apenas comprei um negócio aqui que eu achei interessante, principalmente para a galera da papelaria, que é um fichário, mas eles vendem o caderno com 20 e 32 páginas. Eu comprei mais porque eu tenho muitos adesivos. É um fichário com umas folhas que você cola adesivos e reutiliza eles depois, sabe? Daí, como eu tinha muitos daqueles adesivos que eu imprimi e guardei para usar depois, aí eu tô colocando aos poucos aqui, mas tem que ajeitar bem direitinho, porque ele fica se você deixa a ponta solta, ele cola um no outro. Mas aí, ó, tem várias folhas. Aí, como eu tenho vários adesivos, né? Tem esses dias de mês aqui que eu tenho para utilizar em alguma coisa, uns que eu já tinha cortado e tal, mas é bem legal. Eu vou deixar o link lá na descrição. Eu só achei desse produto que vem da China. Esse aqui também eu tinha cortado já, né? E ele tava jogado numa caixinha, então era bem difícil ficar procurando as coisas, assim você visualiza melhor. Não tinha por uma loja nacional, né? E era isso. Aí me pediram para comentar o fim do clube do livro do Felipe Neto, né? Eu acho que muita gente já comentou sobre, mas vou dar aqui os meus 5 centavos, né? Porque é bem uma pequena opinião, né? Primeiro, a gente tem essa mania que vem de um negócio chamado sebastianismo, né? De achar que alguém vai chegar e magicamente salvar o país. Se você for pesquisar ali o que é sebastianismo, você vai entender, né? Uma coisa messiânica. Todo mundo achava que o Felipe, com milhões de seguidores, ia dar um boom no mercado editorial, ia ajudar muito a formação do leitor e tal. Só que assim, a base de inscritos do Felipe não é de leitores. Sim, é de muitos jovens, mas a maioria de jovens da época que ele começou, né? Ou seja, já não tão jovens hoje em dia, mas mesmo assim de jovens. E assim, a proposta dele, eu acho que não se encaixava tanto pro público dele, porque ele tinha uma proposta de conteúdo, bastante conteúdo, inclusive eu achei a proposta excelente. Ele dava um cupom de desconto ali, porque a própria pessoa que comprava o livro, né, do mês, e aí tinha lá um link, né, uma plataforma de bastante conteúdo, acho que era um conteúdo por semana, de vários, tinha de influenciadores a professores, especialistas no assunto do mês. E aí você pagava por esse conteúdo online, né? Você tinha ali o plano mensal, que era R$60, R$62, eu acho,
e o plano anual que você pagava R$ 47. Só que tendo uma base jovem, e mesmo não uma base não tão jovem, R$ 47 já é uma coisa que você ainda vai comprar o livro, e eu vi muitos livros ali nacionais contemporâneos que infelizmente são livros que não são tão baratos, né, que giram em torno ali de R$ 50, R$ 60, e eu acho que os cupons dele eram de 20% de desconto. Ainda assim fica um livro, né, caro, se você for fazer essa soma, né? Então, assim, era um público que não tinha condições de despender dessa soma todo mês, né? Então, pelo que eu vi, começou com bastante gente, né? Inclusive, esgotou o livro do primeiro mês, e eu acredito que foi tendo uma queda. Eu acho que o formato dele seria para um público mais para tag, mais pro clube ali do Karnal com a Gabriela Priori. E mesmo assim, a tag e o Karnal ali com a Priori, eles não dispõem de tanto conteúdo. Por quê? Primeiro que é muito dispendioso financeiramente você dispor de tanto conteúdo assim. E olha que eles fazem do YouTube, a tag tem... Eu acho interessante que a tag tem o próprio aplicativo que você discute o livro. E tem outra coisa interessante, que foi uma polêmica, né? Porque o clube, ele encerrou as atividades abruptamente numa live, e as pessoas só teriam acesso ao conteúdo por um mês, eu acho, ou até menos que isso. E é uma coisa muito comum as pessoas não participarem naquele mês por causa de trabalho, estudo e tal, e deixarem para ler depois e acessar os conteúdos depois. Então você imagina essa interrupção abrupta e o quanto de conteúdo pago já que muitas pessoas deixariam de acessar, né? E lá na tag, por exemplo, lá no aplicativo da tag, muita gente comenta os livros de meses passados. Existem muitos comentários, inclusive. Por exemplo, às vezes eu faço um comentário 3 meses depois do livro do mês, e às vezes vem gente comentar 4, 5 meses depois o meu comentário, sabe? Então, assim, é uma leitura conjunta contínua. Inclusive, é o que eu tô fazendo lá no grupo do Telegram do canal. Eu tô deixando os tópicos das leituras conjuntas por alguns meses, pra gente continuar a discussão daquele livro, porque muita gente não consegue ler o livro do mês, né? Então acaba ou não conseguiu naquele mês e encerra no mês seguinte, ou quer ler no mês seguinte. Então a gente está fazendo isso porque a vida acontece, né? E tem outra coisa, eu acho que a gente vive num mundo atual com excesso de conteúdo, sabe? A proposta dele era interessante, mas se você for parar para pensar, aquele excesso de conteúdo só valeria a pena se você lesse um livro por mês, para você conseguir acessar todos aqueles conteúdos e bater com a leitura daquele livro. Porque se você tem um vídeo de 40 minutos e você ali tem um livro que... não sei a média de quantas páginas eram os livros, né? 200, 300 páginas. Dependendo das atividades que você tem, você não vai terminar um livro tão rápido assim e acessar os conteúdos. Então eu acho que era muito conteúdo, sabe? Conteúdo demais. Apesar da proposta ser muito boa, eu acho que era conteúdo demais. É uma coisa que eu tenho, inclusive, a ver com plano curricular. Eu acho que era conteúdo demais para absorver e por falta de tempo das pessoas mesmo. Então acontecia das pessoas não assistirem tudo, assistirem todas as lives, porque as lives, pelo que eu entendi, eram longas. Então, assim, eu não sei se teve alguma pesquisa de mercado e tal. Então eu acho que eles ofereceram um produto muito bom, mas para o público errado. Tanto que eu acho que muita gente ali entrou no Clube do Livro sendo espectador do Paulo Hatz, pelo que eu vi. E aí o Felipe Neto foi na onda, né? Fez aqueles vídeos com o Paulo e se aproveitou do público do Paulo Hatz, que é um público leitor, que é um público que, principalmente os participantes ali da plataforma dele, né? Do clube de membros, tem ali o Clube do Livro, né?
que eu já participei, que é bem ativo, as pessoas participam bastante ali das discussões, e é uma discussão por mês, ou seja, não tem mais de uma live por mês, mas as pessoas discutem bastante ao longo do mês ali no grupo do Telegram. Não tem um grupo à parte para discussão, que eu acho que deveria existir, porque é meio que bagunça ali as outras conversas, mas assim, é o meu pensamento, né? Foi um produto para um público errado, porque se ele queria alcançar o público do Felipe Neto, que é um público muito grande, não foi certeiro, porque primeiro não é um público leitor, e o público leitor é feito de jovens. E é um jovem que não vai ter muito dinheiro e não vai ter muito tempo, porque é um público que está estudando pro Enem, que está na faculdade, que está com seu emprego. Então não vai ter tempo, porque essa coisa que as pessoas pensam que um público leitor tem como livro, como único hobby, isso é uma falácia, de você só ler. Isso não existe. Eu que priorizo a leitura, eu também não só leio, eu gosto de fazer outras coisas. Então eu acho que houve algum chiado na comunicação aí. Enfim, meus 5 centavos. E aí também teve essa coisa de enxergar no Felipe Neto um grande comunicador aí, um cara que influencia realmente, né? Ele tem um grande poder de influência, como um salvador do mercado, como um grande formador de leitores. Não é assim, né, gente? Primeiro, para mercado editorial, também vai precisar de políticas públicas, mas principalmente para a formação de leitores. Por quê? Formação de leitores, primeiro, a gente começa na escola, né? Todo mundo começou na escola a ter contato com os seus primeiros livros. Pouquíssimas pessoas, eu acho que uma questão assim de não chega a 1% que começaram a ter contato com livros dentro da família ou círculo próximo ali dos familiares antes de ser na escola. Isso é muito pouco. O lugar principal que se começa a ter contato com livros é a escola. Então, as políticas públicas, inclusive, alcançam as escolas privadas, tá? E a gente precisa investir muito em bibliotecas. E bibliotecas não só as públicas, mas aquelas comunitárias, né? Que elas chegam aonde as bibliotecas públicas não chegam, que são espaços mais periféricos das cidades, e também bibliotecas em cidades menores. E eu acredito muito no poder das bibliotecas online, das bibliotecas digitais, porque elas alcançam ainda mais pessoas do que as bibliotecas físicas. Só que aí você precisa também investir em acesso à internet, porque como é que uma pessoa vai entrar numa biblioteca digital e baixar um livro emprestado se ela não tem acesso público à internet? Então a gente precisa também focar nisso. E também passa pelo acervo, porque precisa de um acervo interessante, né? Você não vai conquistar um público leitor com um acervo chato, porque a biblioteca ela não é igual à escola que vai te colocar em contato com grandes clássicos, que vai trabalhar o senso crítico, que vai ter um professor ali para te guiar por essas leituras. Não, a biblioteca ela precisa ser um local também com esses clássicos, óbvio, mas também com leitura de entretenimento. Outros tipos de livro, de não ficção também, né? Porque é um local também para estudo, mas um local que você tenha leitura de entretenimento. Infelizmente, por mais que você invista nessas políticas de manutenção de acervo, você não dá para manter um acervo com os lançamentos do ano. Mas um acervo mais atualizado possível, eu acho que deve entrar ali no plano do PNL, né? Fundação Nacional do Livro, FNL. Dá para fazer isso como parte da política pública, que é a atualização do acervo, entendeu? Porque isso é muito importante para a formação do leitor. Muitos leitores se formaram com Crepúsculo, muitos leitores se formaram com HP, muitos leitores se formaram com 50 tons de cinza, inclusive leitores mais velhos, né, de meia idade. Leitoras, no caso, né? Mas leitores também. Pegaram e se formaram leitores, né? Então, assim, com livros populares. Então, é muito interessante investir nesse tipo de livro. Eu quero fazer um vídeo com outras questões envolvendo isso, mas é mais para... Eu preciso assentar essa ideia, mas assim, para a formação de leitores, precisamos de políticas públicas, entendeu? É isso.
Só que políticas públicas sérias, daquelas que não vão bater com ai, porque meu filho de 6 anos não pode ler esse livro que é para um público de 18 anos. Porque é assim que tem sido censurado alguns livros. Eles dizem que crianças não podem ler um livro que nem é para a faixa etária delas. Mas enfim, esses são meus 5 centavos que viraram 10, que viraram 15, mas a gente precisa investir, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Porque a gente não enxerga um livro como um objeto valioso, né? De fato, assim, a gente gasta o valor de um livro numa coisa meio boba. Parece boba, né? Na verdade, às vezes nem é, mas a gente não enxerga o livro como um objeto valioso, né? Como resultado de um trabalho de muitas pessoas. Tem também essa questão, mas a gente precisa também mudar a nossa mentalidade com relação à literatura, com relação à própria formação de leitores, né? Que é um processo muito sério. Mesmo a gente se formando com livros populares, é um processo muito sério, principalmente agora com o uso massivo da inteligência artificial, que vai afetar muito o senso crítico, principalmente o senso crítico, né? Mas vai afetar muito a nossa própria relação com a linguagem. Então é isso. Eu recebi, né? Eu comprei no financiamento coletivo esse livro da minha amiga de faculdade, Aline Monteiro, pela Taup. Ela mandou com essa marcação. Agora, eu não sei se ela marcou para ler esses poemas ou se ela marcou para ler esses poemas. Eu tenho que mandar essa mensagem para ela. Mas o livro está belíssimo, olha ela aqui. Uma pessoa de exatas que acabou fazendo letras. Eu adoro a Aline por causa disso. E tá muito boa. Ela se tornou poeta, né? Poetisa. E já morou em vários locais, assim. Foi uma surpresa vê-la declamando poemas e tal. Eu adoro os locais que vê aonde meus colegas foram parar, sabe? Não só meus colegas de faculdade, mas meus colegas de infância. Você esperava alguma coisa deles e eles foram parar em coisas completamente diferentes, assim, muito loucas, sabe? Eu acho interessante isso. Aí chegou essa semana, tá pra chegar. Aliás, chegou, mas tá na loja aqui embaixo. Se eu não terminar esse vídeo hoje, o que eu pretendo, eu pego o pacote amanhã, que hoje é domingo, né? Ontem eu fui finalmente me encontrar com os meus amigos, aqui o pacote. E aí eu vi lá no cardápio carne de onça. Nossa, eu tirei minha tara, porque fazia muitos anos, acho que mais de uma década que eu não comia carne de onça, que é um prato típico do... Eu não sei se é do Paraná ou se é só de Curitiba, mas é muito bom, mas só para aqueles carnívoros mesmo. Eu não sei, eu resisti muito tempo a comer carne de onça, mas... depois que eu comi, eu amei. Esse livro aqui, eu queria já há algum tempo, porque, infelizmente, livros de ficção da minha terra são poucos, né? Normalmente, ali acabam sendo publicados mais livros de não ficção, que é alguns que eu tenho. Eu li um de ficção que foi pelo Kindle, da Paty Camargo, Patier, que ela chama, uma releitura de Emma. Eu até, como era uma série de várias releituras de Jane Austen, se eu não me engano, eu vou até ver se já foram publicados outros. Mas aí eu vi que tinha esse aqui da Julie Dorrico, Eu Sou Makushi e Outras Histórias, que eu achei a capa belíssima. Olha ela aqui. Perfil típico de um porto-velhense, né? São várias histórias, eu adoro que tem sempre ilustrações. Aqui as ilustrações são de Gustavo Caboclo. Olha como tá impresso aqui, eu achei interessante. Ela é de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é uma cidade a 4 horas de Porto Velho, que é conhecida como uma cachoeira pequena, é verdade. Ai, que legal. Aí eu tô com vontade de ler. Já o ilustrador nasceu aqui em Curitiba, mas ele é de família indígena. A gente chama de indígena em situação urbana. E aí eu tô com muita vontade de ler. Eu achei essa capa belíssima. Eu comprei mais uns livros que estavam na minha wishlist, que baixaram de preço. Eu fico acompanhando, né? Esse aqui, na verdade, ele entrou pra minha wishlist e rapidamente baixou de preço. Aí eu aproveitei, que talvez me ajude a compreender a obra, ou eu penso em ler a obra novamente, mas esse aqui eu quero ver como é que ficou a adaptação. Vocês sabem que eu gosto de adaptação de clássicos, esse aqui é lançamento, que é
a graphic novel da Hora da Estrela, né, da Clarice Lispector, roteiro de Letícia Wierchowski, autora de A Casa das Sete Mulheres, e arte de Line Lemos, pela Rocco, né, tudo que sai que concerne a Clarice Lispector, sai pela Rocco. Aí ele tem essa folha de fotografia, né, e aí tá com essas cores aqui. Tem um prefácio aqui, mas eu achei a capa belíssima. Aí eu pretendo reler, né, porque eu sofri ali para ter um entendimento. Clarice exige uma leitura mais profunda. Inclusive, eu acho que A Hora da Estrela foi a última obra dela. Vou ver se eu me entendo com a obra de Clarice, porque não sei se é o tipo de literatura que conversa comigo, porque às vezes tem isso, não é? A literatura conversar com você, mas é isso. Aí eu comprei, finalmente, os Davenports 2, O Preço da Felicidade. Quem tá aqui mais tempo viu que eu fiquei arrasada quando eu terminei os Davenports, o amarelinho, e eles terminaram num baita gancho. Eu falei, como assim? E aí o livro demorou a ser lançado, né? Eu resisti a comprar o e-book em inglês. Eles lançaram o inglês ano passado, final do ano passado. A Alt até que demorou um pouquinho, eu queria que lançasse mais rápido, mas tudo bem. Esse aqui é o tamanho clássico dos livros da Alt, tem 427 páginas, da Crystal Marquis, e eu tô muito curiosa. É um romance de época que fala ali da ascensão econômica de pessoas negras de Boston, de Chicago. É uma época pré-Lei Jim Crow, que foi uma lei que perseguiu e tirou essa ascensão financeira de muita gente da comunidade negra. É baseado na história de uma família que teve uma indústria ali de carros. Algumas pessoas da área política ali que queriam fazer parte da política e tal, e me parece bem interessante ver essa parte histórica. E aí a gente vai ver, acho que 4 vozes narrativas, vozes femininas, da perspectiva dessas vozes femininas de várias classes sociais, né? E aí eu consegui finalmente comprar esse livro, mesmo com o frete, ele ficou quase a metade do preço que ele tava e nunca baixava de preço, que é O Reino dos Deuses, da N.K. Jemisin, pela Galera. Ele tá bem gordinho, ele tem 530 páginas, mas a letra está enorme. E assim, eu comprei essa série logo porque eu fui com base em indicações. Normalmente eu compro as séries à medida que vão acontecendo, mas ultimamente eu tenho me dado muito bem com séries que eu já tenho inteiras. Por quê? Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, quando o livro acaba com um gancho, eu já quero o próximo livro. E aí acaba que eu compro o próximo livro caro, né? E aí esse aqui tem tudo pra eu gostar. Aí eu comprei um livro que eu achei interessante, um livro de não ficção, mas vocês sabem que eu já compro pensando no meu pai, né? Esse aqui tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Esses livros são muito caros. E aí, quando eles baixam um pouco de preço, nossa, que é o Tecnofeudalismo, do Yanis Varoufakis. Esse cara foi... Eu acho que ele teve alguma participação política na Grécia. Eu não lembro o que ele foi na Grécia. Ou ele participou de uma campanha política na Grécia, eu não sei, eu lembro desse nome. O que Matou o Capitalismo, da Editora Crítica, já tá na 2ª edição. Ó, Yanis Varoufakis é economista e professor de economia da Universidade de Atenas. Após a renúncia ao cargo de ministro das Finanças na Grécia... Ah, tá, eu sabia. Esse livro tem... Com as notas, tem 239 páginas, mas tem bastante notas. Ó, isso tudo aqui de notas. E ele vai falar, ó, o capitalismo está morto, bem-vindo ao tecnofeudalismo. As dinâmicas tradicionais do capitalismo não governam mais a economia. O que destituiu esse sistema foi o próprio capital e as mudanças tecnológicas aceleradas das 2 últimas décadas, que, como um vírus, destruíram seu hospedeiro. Os 2 pilares que sustentavam o capitalismo foram substituídos. Os mercados deram lugar às plataformas digitais, que são verdadeiros feudos das grandes tecnologias, e o lucro foi substituído pela pura extração de rendas. Diante desse cenário, o economista Yanis Varoufakis diz que o tecnofeudalismo é o novo poder que está remodelando nossa vida e o mundo, sendo atualmente a maior ameaça ao indivíduo liberal.
aos nossos esforços para evitar a catástrofe climática e a própria democracia. Com referências que partem da mitologia grega e vão até a cultura pop, Varoufakis explica essa transformação revolucionária, como ela escraviza a nossa mente, como reescreve as regras do poder global e, por fim, o que será necessário para derrubá-la. E aí a gente tem blurbs de Noam Chomsky e de Slavoj Zizek. Ai, não sei falar o nome do... eu falo Zizek, mas não é isso. E tem outro aqui que é um ganhador do prêmio Nobel que eu não sei quem é. Enfim, quem conhece de história já sabe o que é o feudalismo, né? E a gente tem esses ultra bilionários agora, porque não dá para ser só bilionário ganhando 500 bilhões de reais, sei lá quanto, mas enfim. E a gente está à mercê dessas pessoas, né? Aí chegou finalmente a minha compra do Razão e Sensibilidade, porque eu acabei comprando com aquela capa horrorosa da Antofágica, porque, né? A capa Razão e Tristeza, Razão e Choradeira, porque, gente, que capa horrível, né? Mas é isso. Deixa eu ver quantas páginas. 713. E aí tem aqui as leituras, né? Deixa eu mostrar pra vocês algumas ilustrações, ó. Eu não tô conseguindo segurar direito. Mas as ilustrações dentro do livro estão muito bonitas. Só essa capa aqui, pelo amor de Jesus, tá muito feia. Ó, as ilustrações estão muito bonitas. É um livro que eu gosto muito. E é uma adaptação, aquela adaptação dos anos 90 que eu adoro. Que eu achei fenomenal. E eu gostaria de reler por esse livro. A gente leu esse livro no grupo do Telegram. Algumas pessoas não gostaram, outras gostaram. Eu li pela Penguin na época e foi uma experiência interessante. Eu li já com os atores na cabeça, né? Eu li exatamente com os atores na cabeça. Eu tenho aqui uma caixa da Tag que eu não sei nem de que mês é. Eu acho que é de outubro. Mas como a gente já tá aí, eu tô na base do... gravo quando consigo e posto quando dá, provavelmente esse vídeo vai ao ar, eu não sei nem que dia é hoje, vai ao ar até o dia 22 de outubro, então não vai ser mais spoiler. Veio aqui de brinde, né? O Ano do Nirvana, de Walter Moreira Santos, eu já ia falar Salles, um romancezinho. Gente, o cara é de Vitória de Santo Antão e eu conheci essa cidade, é uma cidade micro. Nossa, o cara é de Vitória de Santo Antão. Aqui parece que são microcontos. É um romance, mas é um romance com várias partes. Fala de uma repartição ali de funcionários públicos. Enfim, o Ano do Nirvana. Aí nós temos o livro, que eu já achei a capa belíssima. Ela lembra uma outra capa, que eu não vou lembrar agora qual é. Mas nós temos... é a Alka Joshi, que é a autora de... agora eu não vou lembrar também. Mas eu já li um livro dela. Esse aqui é o 6 Dias em Bombaim. Aqui tem a revistinha, inspirada na história real de Amrita Shergill, a Frida Kahlo da Índia, Alka Joshi, autora de... pintora de Henna, que é a trilogia de... Agora eu também não vou lembrar. Que é uma trilogia, na verdade, né? Explora até onde estamos dispostos a ir para encontrar nosso lugar no mundo. Aqui vem... a edição aqui por dentro. Meus sonhos são maiores do que esse quarto, Sona. Maiores do que esse hospital, maiores do que toda a Índia. Eu quero milhares de coisas o tempo todo. Você já se sentiu assim? Já. A trilogia de Jaipur tem 350 páginas, incluindo aqui os agradecimentos. A letra tá muito boa. É em parceria com quem? Com a Verus. Para todas as mulheres do mundo que se recusam a ser silenciadas, vocês são minha tribo. E eu adoro quando é um livro que não é ocidentalizado, vem com um glossário, sabe? Que tem palavras assim que não são muito conhecidas. No caso aqui tem muitas palavras em hindi e mesmo as em francês aqui, elas são em tcheco, em italiano. Eu gostei que tem esse glossário. Achei interessante. O glossário tá no início, não no final. Porque eu odeio quando o glossário tá no final. Aí você vai ler em e-book e o e-book já abre no primeiro capítulo. E aí você não viu o índice. Eu já fiquei pé da vida com isso. Porque eu já li um livro de fantasia que eu perdi todo o glossário, todos os termos lá.
eu perdi tudo. E aí, pra terminar, tem essa caixa aqui da compra que eu fiz, que eu queria os livros, já que eu ganhei o primeiro de aniversário da minha querida fofucha da Poliana, do canal Entre Livros e Personagens, e já saiu o livro 3. Eu falei pra Virgínia que eu ia só ler os e-books em inglês, porque a série tá completa. Mas aí, como eu ganhei o livro físico, vou comprar os livros. Só que eles só estão sendo vendidos no site. Deixa eu ver aqui. Eu não sei qual é o segundo. Eu acho que é esse. As capas estão belíssimas. E estava com promoção, além de frete grátis. Porque se você comprasse 2, você tinha um desconto ali, né? Porque tinha sido acabado de ser lançado o terceiro. Inclusive, veio um cupom de desconto aqui, um cupom de desconto de 15% para sua próxima compra no site. Aqui, beijos da Harlequin. E aí, eu tô embasbacada com a beleza desses livros. Eles realmente investiram nessa série. Lorraine Heath, né? Ai, gente, nossa, dá vontade. É porque fica mais caro mesmo comprar no site, mas você vê essas coisas, dá vontade de sempre comprar no site, né? Por isso que quando eu posso eu compro no site da Dark Side também. Mas olha que beleza! Ó, esse aqui é o Proteções Duvidosas, Os Órfãos de St. James, mas ele não vem aqui o número. Aí falhou, hein? Falhou aí. Ó, como ele é por dentro. O corte é laranja. Aí, deixa eu ver. Esse aqui é o 2. Aí, aqui, pelo menos na ficha catalográfica, tá escrito que é o 2. E aí, o início dos capítulos é assim. E ele tem... Ai, Lorraine Heath, eu te amo porque você tem epílogo. Ele tem 399 páginas. Aí, ele vem com um marcador. Não acredito em romance, Liv, mas por você tentarei o melhor que puder, mesmo que eu seja péssimo nisso. E ele vem, olha que coisa mais linda, este marcador. Tudo bem que ele deixa super marcada a página. A coisa que eu mais achei legal de brinde foi um marcador assim metalizado, mas com o tassel, ou seja, você botava o marcador dentro da página e o tassel para fora. Esse tipo de marcador deixa a página super marcada, sabe? Então, ela fica com aquele vinco, né? Eles podiam ter colocado um tasselzinho e aí ficava bem melhor, mas é belíssimo. Nossa, achei a coisa mais linda. E aí aqui o terceiro, né, que é um pouquinho mais curto. Ah, ele veio com uma jaqueta. Peraí. Romance de época em que o clima esquenta um pouquinho. Aí aqui eles falam sobre a personagem. É uma carta da autora. E aí aqui tem mais um... Veio super embalado. Esse aqui é o terceiro livro. Ou seja, já vou ler tudo na sequência. E aí, que belíssimo, né? O corte dessa cor, aqui dentro assim, e aí deixa eu checar mesmo, é o terceiro. Aí os inícios de página desse jeito, ele é mais curtinho. E eu gostei muito dessa personagem. Ela é meio que, como estava dito ali, ela é meio realmente que a cola que mantém o grupo, né? Os Órfãos de St. James. Ele tem 330 páginas. E o epílogo é escrito... Ai, não vou botar o epílogo. Ele é escrito em forma tipo de carta. Ai, gente, tô doida pra ler logo. E aí vieram 3 marcadores, eu não sei porquê. Eu nem sei se o primeiro livro ele veio com marcador porque foi comprado na Amazon. Então, pelo menos aqui já tem a garantia de um marcador. Ele veio os 3 marcadores. Aqui, ó. Eu acho que é pra... Vai que alguém comprou. O marcador de página é esse aqui. Pois o que eu falei, os marcadores estão belíssimos, mas eu vou ver se dá pra... Se pá, eu até coloco um tassel aqui, porque como eles têm essa voltinha aqui, ó, tá vendo? Eles têm essa voltinha, se pá, dá pra colocar um tassel. Eu sou a rainha das gambiarra. Eu sou cheia de gambiarra. Aí, deixa eu ver mais o que tem aqui. Tem mais um cupom de desconto. Mais um cupom de desconto. Esse marcador aqui, eu levei... Menos de uma música para me apaixonar por você, a Yane Simões, escrito nas estrelas. E eu gostei desse aqui, introvertida, mas disposta a conversar sobre livros. E aí veio uma cartela de adesivos, que obviamente estaremos colocando
no Reading Journal, né? Gente, mas vai ficar tão lindo. Olha, gente, notícia, hein? Eu tô fazendo ainda, né? Uma limpa na minha estante para reorganizar, porque vão entrar novos livros. Eu fiz uma compra enorme na Bienal de quadrinhos que teve aqui em Curitiba, aqui pertinho de casa, no museu. Inclusive, como eu não tinha feito ainda... Meu Deus, eu tô olhando aqui. Só a entrada desse vlog vai ser imensa. Esse vlog vai ser realmente imenso. E aí, vocês vão ver aí vídeos do que aconteceu na Bienal. Eu acho que alguns outros vídeos deu comprando coisas de Natal, mas é bem curtinho. Deu comprando coisas de Halloween, também bem curtinho. E no final eu vou mostrar a quantidade... Eu deixei meus 2 rins e mais um olho lá na Bienal, porque eu encontrei quadrinistas que eu adoro. E aí eu comprei vários quadrinhos só para poder pegar autógrafos. Não, mas eram quadrinhos que eu queria. E é isso. Depois eu vejo vocês. Aproveitem aí os próximos vídeos. Até mais!
Então, acho que dá pra perceber que minha estante tá um pouco bagunçada, mas é que estou retirando livros que eu e minha mãe já lemos e não queremos ficar na estante. Ou eu li pelo e-book, porque às vezes aconteceu de eu comprar o livro físico mais barato que o e-book e, tipo, na semana seguinte o e-book fica menos de R$ 10, né? E fisicamente e até mentalmente, pra mim tem sido mais fácil ler em book. Mas eu mantive o físico pra minha mãe poder ler também, né? E às vezes eu divido com a Silvia, minha manicure, né, que também é leitora. Enfim, aí o que eu tô fazendo? Eu tô botando os livros que estão em bom estado, né, mesmo os que eu já li físicos e bom estado, porque alguns tem livros da mesma série que uns ficaram muito amarelados. Por isso que eu falo, o amarelo, eu vou explicar isso num vídeo que eu tô preparando de conservação para substituir aquele, um mais atualizado. Aí eu coloquei lá na minha lojinha, né, alguns eu vou levar pro sebo e outros eu vou levar pra biblioteca pública porque tá muito complexo, porque eu tenho alguns livros jovem adulto, mas tá muito complexo doar para escolas, principalmente que eu tenho os livros com questões raciais, livros LGBT, então muito complexo doar para escolas públicas ultimamente. Deixa eu pegar minha água. Curitiba tá pasteurizando a gente, né, porque uma semana tá muito frio não, né, já não tá fazendo tanto frio, mas uma semana tá frio, ainda tá com vento geladinho, mas outra semana tá quente. Hidrate-se aí. Aí aqui tem os quadrinhos e algumas outras coisas que eu comprei lá na Bienal. Eu comprei essa... O que me chamou a atenção, porque alguns quadrinistas eu não conhecia, né? E aí eu fui olhando as coisas, porque eu queria gravar. E aí, gravar a mesa do quadrinista sem comprar nada era meio chato, né? Então, alguns eu comprei a cartela de adesivo, alguma ilustração, né? E aí, esse aqui eu vi essa bolsinha, vai tristinha mesmo. Eu ia comprar pra minha amiga, que tá com um cachorro de 17 anos, ele já tá na fase de cuidados paliativos, ela tá, assim, muito triste, né? Mesmo com 17 anos, você viver uma vida com um cachorro. Aí eu cheguei lá, só tinha uma, e minha mãe tinha pedido uma igual, ela queria da mesma cor, e só tinha mais uma. Aí eu tive que dar pra minha mãe, né? Pois eu entro na lojinha porque elas disseram que não vão vender na lojinha, mas eu acho que pelo sucesso que a bolsa fez, talvez, né? Aí eu vi esse livro de colorir, de cabelinhos pra colorir. Eu gostei muito dessa moça aqui, né? Eu tirei foto com ela e aí ela até autografou pra mim. Não foi esse que ela autografou, foi o outro. Aí eu já comecei a colorir, teve um aqui que eu colori, mas eu colori com lápis de cor, porque é o que eu tinha pra cor de pele, né? E aí tem vários tipos de cabelo. E aí eu achei muito legal. O nome da autora é Breeze Space Girl. Eu vou ver se eu consigo colocar o Instagram de todos os quadrinistas. E aí tinha essa daqui que eu achei super fofa, que é Manual de Penteados para Crianças Negras. O nome dela é Flávia Borges, tá certo? Que é pela Companhia das Letrinhas. E aí tem manual, ó, degradê, como fazer, que eu achei muito interessante. Como fazer vários penteadinhos. Eu achei muito legal. Depois eu vou dar uma olhada com mais cuidado. Os melhores autógrafos são autógrafos de quadrinistas. Vocês vão ver. E aí, eu surtei porque eu encontrei uma galera da região norte. Primeiro, eu tinha encontrado um rapaz do Amapá, mas ele era muito tímido e tal. Tá até por aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O dele, acho que minha mãe levou pra ler. Não, o dele tá aqui. Eu peguei o cartão de todo mundo, mas tá tudo espalhado. Que é esse Baleia, Menino Baleia, do Saruzila. Só que o dele não tem texto. Então eu achei muito legal que ele serve para crianças. E eu achei um desenho, né, muito bonito. Muito bem colorido. Sabe? Eu achei muito legal. Pela foz do Rio Amazonas. Eu achei muito interessante. Aí eu encontrei essas meninas, né? Eram umas meninas de Manaus e Belém. E aí essa guria era a Thay Nil, né? A Thay era de Belém. Tem esse aqui, Onde Habita o Medo. Aí eu comprei várias coisinhas, né? Que eu vi lá que ela vendia. Veio com vários marcadores. E aí o autógrafo. Tá aqui o quadrinho. Tinha muitos quadrinistas que eles fizeram financiamento coletivo, então eles ainda não têm à disposição
local para venda, site para venda, mas a maioria vende pelo Instagram. Amassou muita coisa, cara. Eu fiquei muito pé da vida, porque alguns tinham lá para vender as ilustrações, né? Eu achei essa daqui belíssima, da Zar, que é essa daqui, acho que é de Manaus. E aí, eu comprei, porque eu não resisti. Lógico, né? Eu vejo uma ecobag. Olha que ecobag belíssima. Tinha uma lá de uma onça. Era uma onça? Mas ela não tava escrita Amazônia. E eu queria Amazônia. E aí a gente surtando, né? Porque todo mundo falando das coisas, que gosta de lá, de tacacá, sabe? Das coisas que gosta. Daí eu vi essa camiseta também, pirei na camiseta. Tem essa parte da frente aqui. E aí essa parte de trás... Eu achei muito bonita. Fiquei conversando com elas um tempão, porque o que aconteceu? Eu fui no primeiro dia. Só que no primeiro dia, o horário que eu fui, muita gente ainda não tinha chegado, porque eu levei alguns quadrinhos que eu já tinha, que era o Arlindo, da Ilustralu, que eram os quadrinhos do Carlos Ruas. Tinha mais alguns que eu levei. A da Elo D'Angelo, que eu também tinha. Então, ou eles já tinham saído pra almoçar, né? Porque só abria 11 horas o evento, ou então ainda não tinham chegado, né? Pra montar. Então eu falei, não, vou no dia seguinte. Daí eu fui no dia seguinte e alguns ainda não estavam. Daí eu fui no domingo, mas eu fui num horário diferente. E aí eu consegui encontrar. E por causa disso eu acabei comprando bastante coisa. E gravei bastante coisa, né? Aí eu vi isso aqui, me chamou a atenção, eu achei sensacional. Que é o Kit Gay, atividade lúdica para toda a família. Novo acordo ortográfico, Vitorella. Ele não tava lá, mas eu achei sensacional porque ele realmente... ensina essa parte aqui, tem uma parte aqui que eu achei fantástica. Curso introdutório à ideologia de gênero. Aí aqui no final tem. Essas páginas parecem bastante vazias, não? Isso porque a tal ideologia de gênero não existe. Mas vamos começar do começo. Eles explicam tudo sobre questões de gênero, sobre questões de identidade sexual. É muito interessante. Não se fala opção sexual, viu? Fala orientação sexual. E eu amei. Já comecei a ler e eu achei sensacional. Esse aqui é do Will Tirando, mas eu não sei cadê as outras coisas dele. Ah, tá. Isso aqui é dele. Aí eu entrei no financiamento coletivo dele pra pegar um calendário com essa dona... Ai, esqueci o nome dela. Aí eu achei sensacional essa ilustração. Vocês viram que eu vou precisar de bastante espaço, né? Aí eu peguei esse... que é bem rígido, é uma régua, na verdade, mas dá pra usar como marcador de página. Muita gente boa, ele tava lá com a esposa. Isso que eu achei legal, né? A interação com as pessoas. Aí tinha esse Alfredo, que eu conheço também os quadrinhos dele. Aí eu comprei os adesivos, que é o que eu falei. Não dava pra comprar de todo mundo, mas eu fiz pra poder gravar as mesas e tal. Eu tenho vários quadrinhos do Carlos Ruas, que na verdade ele publica tirinhas. Eu falei das minhas leituras do mês passado, eu falei do Morte, e aí eu tenho mais outros, que é Um Sábado Qualquer. E aí eu tinha esse Cães e Gatos, A Arte do Convívio, também são bem legais os autógrafos dele. E tinha esse aqui, A Bíblia Católica, né, que vai falar de gatinhos, que ele também autografou. E aí eu achei bem legal. Ele é muito de tirinhas, né, ele é muito desses livros curtos. Aquele Morte foi a primeira experiência dele, assim, de uma graphic novel. Aí eu encontrei gente do Ceará, que tinha esse Confluência. Eu não lembro de quem é esse rapaz aqui. Pratim. Não. Camelo. É o coletivo que se chama Pratim. É Ítalo Gomes e Matheus Cafal. Aí eu pedi pra autografarem pro meu pai, chama Zé Carlos. Aí tinha esse outro rapaz também, de Fortaleza. Porque os meninos brincam de guerra. Esse aqui que é o Camelo. Ah, não. Os dois ali são Camelo. E tinha esse aqui, A Feira, que eu também achei interessante. Esse aqui era um rapaz, da onde ele era? Ele era do norte também. E eu achei muito legal essa ilustração, porque quem é do norte, do nordeste, sabe o que é um quebrante. E eu falei, eu quero. Eu não sei onde eu vou pôr tanta ilustração. Eu vi esses adesivos aqui também, que eu adoro esses gatinhos, mas ninguém nunca me dá de presente, porque eu entendi que isso aqui a gente tem que ganhar de presente, que é o gatinho da sorte, parece. E aí eu achei bem bacana. Aí o Arlindo, agora ele
ele não vende mais em capa dura, ele só vende em brochura, que finalmente eu encontrei a Ilustralu. Daí tinha essa ilustração, que também tá amassada, que eu achei sensacional, que é a avó do Arlindo, ela é... não é curandeira que chama, como é que é? Rezadeira. Aí tem aqui as palavras, as orações que a rezadeira normalmente usa. E eu lembro demais, porque quando eu era pequena, por causa de asma, essas coisas, né? Não, até adolescente eu fui. E quando eu comecei a ter problema com coluna, eu fui em rezadeira. Ó aqui, eu achei muito lindo. Aí ela autografou o Arlindo, inclusive tá no vídeo, né? Ela autografando o Arlindo. Isso aqui foi um presente, acho que foi da Poliana. Da Poli. E aí, ela não tava vendendo Arlindo lá. Ela foi a mais difícil que foi de encontrar. Aí ela tinha os adesivos. Tem uma camiseta dela que eu tô doida pra comprar. Aí tinha os adesivos do Arlindo, que eu achei muito bonitinho. E esse aqui também, que é muito nordestino. Vale um cheiro. Venha! Eu achei muito legal, tem várias coisas aqui. E ela é de Natal, né? Então eu me identifiquei muito com a Arlindo por causa disso, que eu já morei em Natal. Daí, eu olhando uma mesa lá, eu vi, nossa, isso é da Cartomante. Daí ela, ai, sou eu. Aí eu olhei pra trás, era ela. Eu falei, meu amigo. E aí eu comprei esse quadrinho mais novo dela, no andar de baixo. Aí aqui o dela. Ela, inclusive, tá fazendo financiamento coletivo pra um quadrinho novo. Eu gosto muito também dos quadrinhos dela. Porque eu sigo várias pessoas. Dessas pessoas que eu tô falando, várias delas eu já sigo. Daí eu comprei também, porque eu achei muito massa. Aí eu comprei isso aqui pra botar, porque tem aqui o local da minha casa na entrada, que você pode botar chapéu, que meu pai usou pra botar todos os chapéus dele, em vez do lugar que tem no quarto dele, e pra botar bolsa. Aí eu vou botar isso aqui, né? Sinta-se em casa, só lembre-se que não está. E esse daqui eu vou dar pro meu amigo, que é de todos os 4 elementos, o mais difícil de controlar é o fogo do rabo, que eu achei sensacional. É muito a cara dele, essas coisinhas sarcásticas. Aí eu tava passando por um local, aí eu vi uma mesa e falei, isso está na minha lista de desejos. Aí eu parei, comprei. Esse aqui ela não autografou. É porque tava no plástico, por isso que ela não autografou esse aqui. Que esse daqui estava na minha lista de desejos. Mas, quando eu vi, ela tinha um mingau, que ela também era autora do mingau. E aí, ela autografou o mingau pra mim. Ó aqui, ó, como ficou lindo. E aí agora eu tenho um mingau que eu não tinha visto pra comprar. Eu procurei também, né? Eu tava com esse intuito de procurar adaptações de clássicos, né? Pro meu pai, pra minha mãe. Aí eu vi essa releitura de O Fantasma da Ópera, né? Só que em São Paulo. Eu achei interessante, né? Inclusive vou ler, porque a gente lê O Fantasma da Ópera no grupo do Instagram. Tá muito bonito esse quadrinho. Teve várias opiniões. Aí esse aqui eu achei muito bonito. Eu conversei com o rapaz, que ele tava do lado da Cartomante. Aí eu conversando com esse rapaz, esse aqui fala sobre luto, né? Ele contando como é a história. E eu achei muito bonito. E também as cores e tal, o traço. Ah, esse aqui eu gostei do imã. Tá tudo bem, aí tá tudo pegando fogo. É mais ou menos o que estamos vivendo. Aí ele me deu também o autógrafo dele. Eu só fui ter a ideia de gravar os autógrafos depois. Aí finalmente eu achei a Elodângelo, que eu já tenho esse aqui dela, que é o Nos Olhos de Quem Vê. Eu aproveitei para pegar bastante marcador. E aí eu achei esse legal aqui, pequeno manual de defesa pessoal, que ela fez com base num curso que ela fez de defesa pessoal. O Instagram dela é bem bacana. Aí tem esse Amora Caça-Amor. Esse aqui eu quase entrei no financiamento coletivo, que é o Boy Dodói, Histórias Reais e Ilustrações sobre Masculinidade Tóxica. São várias autoras, eu conheci essa Carol Ito, ela tava lá, e aí eu me interessei pelo que ela tava vendendo também. E aí eu achei um cara que, inclusive, um dele tá na minha wishlist, que é o Dr. Jack, o Mr. Hyde, que ele faz várias adaptações. Daí tava ele numa mesa, o cara que faz os quadrinhos, que faz as ilustrações, e na outra mesa tava o cara que faz os roteiros. Daí eu peguei Don Quixote, só que o problema, eu peguei esse Don Quixote, mas eu achei ele muito curtinho. Aí eu achei o Don Quixote em 2 volumes com o Caco Galhardo, que é um
baita de um quadrinista. Aí eu não resisti e comprei, porque esse Don Quixote do Caco Galhardo tá mais de ano na minha wishlist. E assim, o segundo volume sempre tava produto sob encomenda. Aí, semana passada, ele apareceu pra entrega, né? Aí eu falei, não, eu vou pegar. Mas esse aqui talvez minha mãe queira ler, porque é mais curtinho, né? Eu não lembro quem era o cara que tava lá. Deixa eu ver aqui. Daniel Esteles. Eu não sei se é o cara que fez... Esse aqui fez a edição do quadrinho. Então, cada um tava numa mesa. Era uma festa mais pra eles do que pra gente, porque todo mundo se encontrava. Aí tem o Drácula. Esse é o Al Stefano, que ele é o quê? Ele fez as cores, ó, pra você ver como é um produto de várias pessoas. Cada um faz uma coisa. Aí tem esse A Divina Comédia, que eu comprei a versão em mangá, mas eles não entregaram até agora o volume 1 e eu tô ferrada. Aí tem esse A Divina Comédia, que esse aqui foi do Al Stefano também. E tem esse O Corcunda de Notre Dame, que eu acho que foi também do Daniel Esteves. Todos eles eu pedi pra eles botarem pro meu pai. Aí eles ficaram lá tentando escrever o nome do meu pai. Eu passei em frente a uma loja que é especializada em quadrinhos aqui em Curitiba, que se chama Itiban. Eu vi esse aqui, eu falei, esse aqui tá na minha lista, tá na minha wishlist. Aí eu conheci o rapaz que tava atendendo lá, e o rapaz tão gente boa, que eu acabei comprando mais outros. Inclusive, eu encontrei um psicólogo que trabalha na clínica lá que eu vou, né, que a gente já conversava muito sobre livros, sobre quadrinhos em outras ocasiões, que às vezes ele ficava de atendente lá quando passava do horário. E aí esse aqui fala muito sobre esse negócio do trabalho, né, de quem faz entrega. E aí eu achei muito interessante. Aí esses aqui não tem, porque os autores obviamente não estavam lá, alguns são estrangeiros. Esse aqui é o 20 Mil Léguas Submarinas. A maioria desses quadrinhos eu não li. E aí eu quero fazer um vídeo, que eu já fiz o vídeo das adaptações de livros que eu li. Daí agora eu tô pensando em fazer um vídeo de adaptações de livro que eu não li, pra ver se o que eu achei, se eu consegui compreender bem a obra, sabe? Se foi passada bem a mensagem, né? Daí eu vi também A Ilha do Tesouro. Mas esse livro aqui eu li na faculdade, mas também faz 20 anos já, né? Que eu fiz faculdade. Esse aqui tá bem bonito. Aí tem a tradução, né? De quem fez, porque são gringos, né? Bem bacana. E aí, eu vi isso aqui e morri de rir. Tanto que o rapaz, né, o psicólogo que tava comigo, ele não resistiu e comprou também, que eu vi o Homem do Saco. Qual foi a criança que não teve medo do Homem do Saco, né? Que conheceu essa história, essa lenda do Homem do Saco. Eu não resisti e comprei. Os que estavam fechados, tinha lá a versão aberta. E aí eu achei uma gracinha. Aqui, ó. É tipo uma graphic novel. E eu achei bonitinha. Daí, tem esse aqui. Eu vou ter que ter muito cuidado em mostrar o título, porque eu posso ser desmonetizada na atualidade, né? O título é este. Dá pra mostrar apenas isso antes que eu seja desmonetizada. Mas ele é muito bonito. Ele vai contar a história das pessoas, como era normal antes de tudo acontecer, né? Como era a vida das pessoas e tal, ali no território. Esse é um quadrinho de fôlego, porque ele é bem grande. Vai contar a vida de vários personagens. Deixa eu ver quanto tempo. Até que foi rápido, eu achei que essa parte ia ser a mais demorada. Eu acho que não vai dar tempo, eu prefiro terminar agora e entregar o vídeo pra vocês essa semana. E depois eu mostro os quadrinhos do Caco Galhardo, que era só essa compra que eu tinha feito. E o que mais? Acho que foi um Dolce Gusto, que eu tô viciada naquele Galac. E é isso, eu vou deixar o link de tudo que eu puder lá na descrição, muita coisa. Se você se interessar, né? Os meus links são da Amazon, da Shopee e do Mercado Livre. Já é trabalhoso colocar todos os links, daí eu coloco só da Amazon. Quando tiver poucas coisas, daí eu coloco os links disponíveis dos outros locais, né? Mas por enquanto não dá. E aí eu vou tentar juntar aqui os quadrinistas, né? Mas eu não sei se vai ser possível. E é isso. Vamos lá para os comentários, me diz aí o que você achou desse vlog bagunçado. Tá bagunçadíssimo. E obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.